Bom dia, então, colegas, novamente, a quem nos acompanha pelas redes, pela TV Câmara. Eu estive a semana passada em Brasília, mais especificamente Lusiana, que é uma cidade, 60 quilômetros de Brasília, no Encontro Nacional de Economia Solidária, que eu estava delegada, né, como representante do Estado, representante da Câmara, mas eu vou falar sobre isso em outro momento. Agora eu quero falar das duas reuniões, especificamente, que eu estive em Brasília, em 2 ministérios, e também na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de participar de uma audiência lá, onde a nossa deputada federal preside, e naquele momento estavam estudantes de Livramento que ganharam um prêmio de um louvor nacional em função de um projeto de lei numa escola do ensino médio, uma escola pública de Livramento. Então, participei, né, dessa atividade. Quero desde já parabenizar esses estudantes, que mesmo não sendo da nossa cidade, é do nosso estado, e nos orgulham também, especialmente por ser de uma escola pública, um projeto que eles estão fazendo, fizeram uma revista, um projeto muito, muito importante para a cultura, e acho importante a gente valorizar isso. Eu estive também no Ministério das Mulheres, e isso é uma situação um pouco grave, conversando com a pessoa responsável por todo o projeto da Casa da Mulher Brasileira. Nós vamos trazer o Ministério das Mulheres aqui. Estou para discutir na PEN uma reunião, tem que ser até a metade de setembro, porque no dia 30 de setembro encerra o prazo para encaminhar os documentos do governo do estado, junto com a prefeitura. O dinheiro já está depositado e é necessário fazer alguma coisa sob pena de nós perdermos a Casa da Mulher Brasileira. Quero já aqui, da tribuna, falar para o prefeito municipal que ele tem... Falei com o secretário de Segurança agora, ele me diz, está tudo encaminhado, só que eu estive no Ministério e não está. O governo do Estado não tem ajudado, não está encaminhando. Falta... É uma parte, vereadora. Só um pouquinho. Falta o documento ainda. E, enfim, quero marcar uma reunião com o prefeito imediatamente, porque depende mais do governo do estado, mas agora, neste momento, nós precisamos que o município mande para o governo do estado. Até o dia 30 de setembro, que é cerca de um mês, precisa ter algum início. Se não tiver, o Estado pode pedir prorrogação. Só que para pedir prorrogação e ser aceito, tem que ter, no mínimo, um planejamento dos próximos dias. Não adianta pedir prorrogação e não fazer nada, como até agora a coisa está muito, muito, muito devagar. Enquanto isso, as mulheres... O vereador Libardi falou dos crimes aqui, né, de alguns tipos de crime. Hoje eu estava na SMED conversando com as professoras para a gente trabalhar um projeto enquanto PEN, para elas trabalhar, as coordenadoras das escolas, sobre a violência com os meninos e com as meninas nas escolas. E eu vi um dado, que no último ano o homicídio no Brasil diminuiu 4%. Os homicídios. Em compensação, os feminicídios aumentaram 19%. Então, alguma coisa está errada. Nós precisamos, com urgência, a Casa da Mulher Brasileira. Vou fazer várias coisas, vou correr, porque não dá para a gente perder essa oportunidade. Sua parte, se for rápida agora, vereador, que eu quero entrar em outro assunto. Não, vereadora, eu não quero acreditar que vão ter que pedir prazo, vereador. Isso era uma coisa para ser... Eu parabenizei a senhora que eu fui lá para Vitória e a secretária de Saúde me levou num projeto que o próprio prefeito fez, que é como se fosse uma Casa da Mulher Brasileira. Agora... Sim. Pedir prazo de uma coisa que teve tempo, a senhora foi lá, divulgou, eu lhe dei os parabéns que Caxias conseguiu. Isso aqui era para ter se cadastrado no mesmo dia. Nós conseguimos... É a mesma coisa, desculpa, vereadora. Não, é a mesma coisa, eu tenho que estudar para uma prova de química que eu não entendo nada, e eu estudar 1 hora antes da prova. Qual que vai ser o resultado? 0. Então, assim, olha,
Por favor, vão se mexer. Cadê os nossos deputados aí que são da base, são do governo Leite? Vão lá e fazem mutirão hoje de tarde para incluir. Vereador Rafael, obrigada. Eu falei mais de uma vez, vou falar novamente. Nós, vereadoras da PEN, estamos pedindo essa audiência faz algum tempo, né, vereadora Daiane? Faz algum tempo. E agora deu problema na documentação, isso e aquilo, então a coisa muito devagar. E eu vou me mexer também, porque nós corremos lá quando eu voltei no fim do ano. Naquele momento a gente teve apoio do governo estadual. No dia 18 de fevereiro desse ano, fez um ano ontem, o prefeito disse qual seria o terreno, mas agora está parado aqui, está parado ali, ninguém mais nos atende, ninguém mais me fala as coisas. Eu não entendo muito bem o que está acontecendo, mas eu vou na fonte. Então, eu fui direto no Ministério e ele pediu, inclusive nós vamos fazer essa reunião aqui pela PEN, para que isso seja esclarecido e a gente chame o Estado, talvez numa audiência pública aqui da Câmara, o Estado venha e o município também. O segundo assunto que eu fui também foi no MEC. Nós fizemos, eu pedi uma reunião lá, a vereadora, a deputada Denise Pessoa me acompanhou na reunião, ela ajudou na agenda da reunião com o MEC e o vice-reitor estava presente de forma virtual e foi discutido tudo isso que agora já veio para a imprensa, né? Sobre a Universidade Federal aqui na nossa região. Mas eu fiquei assim, com uma frase que me deixou, duas coisas que me deixaram bem feliz. A nossa reunião durou quase 2 horas, mas uma foi a frase do MEC, que não faltará verba para manutenção da Universidade Federal. Não é só esses 60 milhões agora, vai ter verba garantida para manutenção depois. E a outra frase impactante foi do vice-reitor, o professor Pedro, que disse, até 3 meses atrás, 4 meses, esse projeto era um projeto do governo. Hoje, eu quero dizer para vocês que é um projeto da URGS, é um projeto da reitoria, porque ele não é só bom para a Serra, para a região nordeste do estado e para a URGS. Ele é bom para o estado inteiro. Então, nós temos a garantia da universidade. Nós, enquanto comissão, eu fui e sempre referencio a frente parlamentar que nós temos aqui nessa casa. E nós, enquanto comissões, não paramos nesse tempo todo. Agora, todo mundo deve ter ouvido, né? A questão do Campus 8 emperrou um pouco pelo custo, mas já estão sendo vistos mais 2 prédios, que um dos 2 a URGS vai comprar para ter uma universidade e depois expandir, porque nós não podemos ficar pensando só em 6 cursos. Os 6 cursos podem não ter agradado um a outro, mas talvez tenha novidade. Então, eu quero aqui reforçar para a sociedade de Caxias, para a região e para vocês, para os meus colegas, não só da frente parlamentar, mas todos os vereadores, todas as entidades, todos os sindicatos, todos os movimentos, a institucionalidade, o prefeito, todo mundo tem que estar na nossa audiência no dia 22, agora, sexta-feira, às 19 horas. Porque nós precisamos, talvez tenha mais alguma surpresa em relação a alguns cursos que está sendo discutido, porque isso não é uma proposta assim, o MEC vai definir ou a URGS vai decidir. Tem que definir com as entidades, com os cursos, com o Conselho Universitário da URGS, que ainda não aprovou. Então, este é o próximo passo. E nós, a cidade de Caxias e da região, precisa mostrar que o Conselho Universitário da URGS, que tem 100 e poucos membros, estão representando nesse momento uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Então, eles precisam entender o quanto é importante para a nossa região uma universidade federal. E só esse plenário estando lotado, só a gente fazendo uma boa audiência, com bastante intervenções, a URGS vai estar aqui, a comissão que fez todo o estudo diagnóstico da cidade para chegar aos cursos estarão presentes, vai ser um peso importante. Nós precisamos mostrar que nós, mais do que querer, a nossa região merece e precisa ter a Universidade Federal. Aqui nós precisamos
convencer o Consum nesse momento, que é o último passo para daí já começar o funcionamento e a compra do prédio, enfim, da nossa Universidade Federal aqui na região Nordeste, que inclui Serra, Campos de Cima da Serra e Hortência. São quase 50 municípios. Obrigado, vereadora Rose Frigerio. Em declaração de líder bancário.